E hoje vamos falar sobre a síndrome do pânico. E o quanto que muitas vezes as pessoas buscam um tratamento sem uso de medicação e acham que isso é impossível. Na sua prática você diz que é possível, né? Sim, é possível. Não apenas a medicação é um tratamento diferente, ou a nossa abordagem é diferente da abordagem com medicamentos, mas é exatamente o oposto. O tratamento médico parte do pressuposto de que a crise, que é onde se inicia a síndrome do pânico, de que a crise é a doença, que tem que ser reprimida, que tem que ser contida. E a nossa abordagem compreende que a crise é exatamente o oposto. Ela é um processo de cura, é um processo de expurgo de algum conteúdo negativo de sofrimento incrustado no inconsciente e que, através daquela onda de sensações, do momento da crise, é desabafado. Então é como se a gente fosse uma panela de pressão. Isso. Quando a pressão começa a aumentar, precisa ou explode a panela ou ela tem que sair pela válvula. Exatamente. E essa nossa válvula é a síndrome do pânico em muitos casos. Ou estresse, outras doenças assim, né? Isso. A imagem é ótima. A crise, portanto, é necessária. Né? É necessária, é benigna. Essa informação, ela tem um efeito terapêutico. Né? Tem utilidade pública, que as pessoas saibam disso. Só de ouvir essa afirmação convicta, e a convicção é baseada em muitos anos de resultados, de cura, não apenas de controle, mas de cura, de solução definitiva. Ouvir essa informação, como os seus telespectadores estão ouvindo, que tem o problema, já produz um efeito terapêutico. A informação de que a crise é curativa, é necessária. Então eu preciso dela. Ao contrário de fugir dela, de reprimi-la, eu preciso experimentá-la e aproveitá-la. Que às vezes pode ser algo tão bobo que dá o start dessa crise de síndrome de pânico, né? Isso. Bobo assim, uma situação que você já passou outras tantas vezes que não aconteceu nada, porque de repente você entra literalmente no fundo do poço. Isso. O grande problema que nos leva ao fundo do poço é a interpretação negativa daquela onda de sensações do momento da crise. Uma vez que se mude essa interpretação de negativa em positiva, muda-se completamente o quadro da doença. Porque quem tem síndrome do pânico diz que nitidamente tem a sensação que vai morrer. Sim. Quer dizer, se a pessoa naquela hora começar a pensar, não, eu não vou morrer, pelo contrário, isso é importante para que eu passe mais uma vez esse momento difícil, mas de uma forma definitiva, o cérebro começa a agir de uma forma diferente também? Inclusive, a química cerebral, ela é determinada pelo estado psíquico. Não o contrário. A medicina propõe que o estado psíquico seja determinado pela química cerebral. Não, exatamente o oposto. Na medida em que a pessoa mude a sua atitude, mude a sua interpretação, de negativa para positiva, em relação àquela onda de sensações, já se produz uma alteração, é um reflexo na sua química cerebral, um reflexo positivo. Todos os neurotransmissores, as substâncias necessárias para produzir um estado de calma, de paz e de cura, já estarão providenciados espontaneamente pelo organismo, desde que haja uma mudança da atitude e da interpretação. Mas eu acho que é mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil esse tipo de abordagem, porque é difícil porque vai depender de você. Sim. Quer dizer, o médico pode te ajudar, o psicólogo pode te ajudar a trilhar esse caminho, mas você tem que estar pronto para enxergar aquilo e olhar para o seu passado de uma forma nítida e clara, né? Isso. Agradeço pela pergunta, muito oportuna, porque, de fato, é um desafio. Não é uma doença, é um desafio existencial. E quando a pessoa se põe de frente com o seu desafio existencial, ela cresce. É um desafio de crescimento, de evolução, né? Na medida em que ela se ponha de frente com aquela onda de sofrimento, de sensações e de sentimentos que é própria da crise, ela está enfrentando o desafio e se ela consegue, e isso não tem nenhum segredo, é só ter a convicção e a confiança necessária para fazê-lo. Se ela consegue atravessar essa prova, ela sai do lado de lá evoluída, amadurecida, mais sensível, mais compreensiva, portanto mudada. A crise é uma oportunidade de mudança, de abertura de consciência. Mas será que no nosso subconsciente não é isso que a gente quer?
Quer dizer, mediante um estresse exagerado, a gente tem que tomar uma atitude. Sim. Eu posso ir protelando uma situação, vou empurrando com a barriga, mas quando a situação já está num nível que não tem jeito, eu tenho que resolver. O corpo acho que busca isso, uma forma de proteção, né? Perfeitamente. É o organismo que providencia, né, que desencadeia aquele processo de transformação, de mudança, né? Aquilo é uma proposta de mudança necessária, saudável. Se a pessoa resiste, se ela interpreta aquilo como uma doença e resiste ao processamento daquela experiência, ela consegue manter-se presa a um padrão de comportamento, a um estilo de vida que não é adequado, que não é saudável do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional. Então a crise que estaria trazendo a mudança benigna, saudável, fica reprimida, né? É um exemplo, uma imagem interessante que representa bem isso, é uma crise intestinal, quando a pessoa come uma comida estragada. Aquelas toxinas do alimento deteriorado tem que ser eliminadas. Se entrarem na circulação, elas podem matar a pessoa, né? Pode agravar o quadro. Então o organismo, com sua inteligência profunda, sente a ameaça e desencadeia um processo de eliminação, que é sofrido, né? Ninguém gosta de ter crise intestinal, é desagradável, desconfortável, mas é necessário. Agora, você falando do síndrome do pânico, eu pensando se também não seria o mesmo propósito para curar tanta gente que tem depressão? Sim. Né? Não só a depressão, a depressão, comparando com a síndrome do pânico, é uma crise de interiorização. Ou seja, da mesma forma, o organismo percebe que aquele estilo de vida, aquele modo de pensar e de viver não é adequado. Então, ele chama a pessoa para dentro, para um mergulho interior. Quer dizer, reflita sobre sua vida. Perfeitamente. Venha para dentro, vamos rever a sua vida. E depois que ela sai daquele ciclo depressivo, ela sai mais consciente, mais sensível, com maior profundidade, né? São inúmeras as histórias, né, de grandes talentos da literatura, da música, da pintura, que depois de fases depressivas tinham uma jornada criativa magnífica. Paula Fernandes, há poucos meses, relatou que antes dela se tornar essa cantora maravilhosa que é hoje, ela entrou numa crise de depressão profunda. E depois ela se descobriu como cantora, ou acreditou que ela poderia ter o sucesso que hoje tem, né? É um renascimento. É uma desestruturação, uma demolição que acontece na crise de pânico. Pânico não, o pânico é opcional. A crise é necessária. O pânico é opcional. Se eu fizer uma interpretação negativa, eu entro em pânico. Agora, então, aquela crise, no caso da síndrome do pânico, ela é mais curta, no tempo mais aguda. Mas é uma crise de interiorização transformadora também como a depressão. A cura desses problemas todos, de um modo geral, se pode resumir em usar a consciência presente, a consciência corporal. O corpo é a referência da experiência presente, né? Os sábios de todas as tradições, eles se referem ao viver o aqui e agora como um segredo de bem-estar e de felicidade. Então, é um segredo terapêutico também. É verdade. Quando a pessoa se focaliza no presente, a maior parte desses transtornos, se não todos, são transtornos do pensamento. São construções, interpretações negativas erradas, que nos tiram da realidade presente, né? A cura, a crise é uma onda de sensações e sentimentos. Ela está tentando trazer a consciência para o sentir, que é onde está o presente. Olha, deixa eu mostrar o livro para vocês, do Luiz Delfine Mendes, que é Vencendo o Pânico Sem Drogas, a chave que liberta da síndrome do pânico. E você também falando no intervalo, que esse livro tem algo interessante que você criou. Quer dizer, se a pessoa lê e não sentir nenhuma diferença na sua vida... Sim. Eu nunca vi, pelo menos talvez exista, mas eu nunca vi um livro com garantia. Que você vai comprar. Nunca vi garantia disso? Você lê o livro, você tem 10 dias para ler o livro. O livro, assim, ele tem que fazer mais do que apenas atender a sua expectativa. Não, de fato é bom. Não, ele tem que fazê-la melhorar dos seus sintomas. Modificar a sua vida. Se você não perceber essa melhora, você mande o livro de volta e terá o seu dinheiro restituído. Eu duvido que alguém vá ler um livro desse e não vai ter um start para a vida. Pode ser que não na síndrome do pânico, mas em outras situações que também limitam a gente a crescer, né? Sim, infelizmente o título ele está focado no pânico, mas muita gente que tem outros problemas poderia ler a maior parte desse livro e utilizá-lo. Né? E a gente encontra nas principais livrarias? Nas maiores. Nas maiores? Se não encontrar na livraria física, na internet. Livraria Cultura, Livraria Saraiva, Siciliano. E se não encontrar, se tiver com dificuldade, na editora Adama. Também consegue. Adama.com.br consegue
sem problemas. E o site, quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, pode acessar também? Pode. Pode ser o site escoladeterapeutas.com.br. Escola de Terapeutas.com.br? Escola de Terapeutas, por duas razões. Primeiro, porque nós temos um curso de formação de terapeutas. Essa abordagem é uma abordagem nova e as pessoas de outros estados, de outras cidades, mesmo aqui no estado de São Paulo, elas nos ligam e perguntam, mas você conhece um terapeuta que possa nos atender nessa abordagem, nessa linha? Infelizmente não. Então nós temos que formar essas pessoas. Então temos curso para qualificação profissional de terapeutas, por isso escola de terapeutas. Mas existe um outro motivo para esse domínio escoladeterapeutas.com.br, que é as pessoas que se curam. Como você muito bem observou no começo, as pessoas que se curam vencendo o desafio existencial da crise, elas se tornam, ou elas passam na prova de serem terapeutas de si próprias, né? Portanto, esse processo de cura, esse processo terapêutico, é um processo em que a pessoa se torna terapeuta de si mesma, né? Por isso, escoladeterapeutas.com.br. Serve para os dois caminhos. Para os dois caminhos. Que ótimo. Queria agradecer demais a sua participação. Lhe espero outros tantas vezes, viu? Muito bom. Foi um imenso prazer ser entrevistado por você. Obrigada. Muito inteligente. Olha, Luiz Delfino, psicólogo, claro que volta mais vezes. Hoje falamos sobre a síndrome do pânico e quanto que a gente consegue, sim, ficar livre desse problema a partir do momento que a gente tem a consciência que vai depender mais da gente do que qualquer outra pessoa. Isso é fácil e gratificante ao mesmo tempo e vale para todos os transtornos de ansiedade. Se você passa por dificuldades assim, está aqui a dica de leitura Vencendo o Pânico Sem Drogas, a chave que liberta da síndrome do pânico. Obrigada mais uma vez.